No vídeo Fotografia na África e na Diáspora Africana, apresento uma reflexão sobre a relação entre identidade e poder em retratos fotográficos a partir da obra de algumas artistas e fotógrafas brasileiras, por uma curadoria com perspectiva decolonial. Para que essa perspectiva seja de fato decolonial, é necessário que eu me torne visível. Eu sou Mônica Cardim, uma mulher negra brasileira. Ou quem sabe eu poderia dizer, eu sou uma mulher da afrodiáspora no Brasil. Sou, portanto, porque nós somos. Quando digo afrodiáspora brasileira, estou me referindo a uma parcela da população do país que no último censo demográfico autodeclarou-se negra, afrodescendente. Dizer que faço parte da afrodiáspora no Brasil não quer dizer que nasci na África e me mudei para cá. Quer dizer que reconheço minha ascendência africana como parte de minha identidade. Trata-se de um posicionamento político, cultural e afetivo. Enquanto mulher miscigenada, como quase toda a população brasileira, não ignoro minhas origens europeia e principalmente indígena. Dou ênfase na africana porque minhas experiências sociais, pessoais e profissionais, minhas experiências como pessoa no mundo, foram marcadas pelos meus traços físicos, meu corpo e cabelos, característicos de pessoas negras. Não dou ênfase neste momento a uma origem indígena em respeito à trajetória e luta daqueles que vivenciam na pele o que é ser um parente, o que é ser parte dos povos originários no Brasil. Durante o comércio transatlântico de escravizados, mais de 15 milhões de africanas e africanos foram sequestrados da África e trazidos à força para o Caribe e as Américas. Destes 15 milhões, cerca de 5 milhões de pessoas, ou seja, 1/3, foi transportado para o Brasil. A grandeza dos números desse deslocamento em massa da população africana, denominado Primeira Diáspora Africana, conecta a população afro-brasileira, mais de 50%, assim como toda a população do Brasil, à África, que é o terceiro maior continente do mundo. A África, com seus 54 países, é o segundo continente mais populoso da Terra. A afrodiáspora da atualidade foi reconhecida pela União Africana como a 6ª região do continente. O Brasil, a despeito da distância transatlântica, faz parte significativa dessa diáspora. Reside aqui a 2ª maior população negra no mundo, depois da Nigéria. Infelizmente, pelo fato deste fenômeno histórico de deslocamento forçado em massa de africanos estar relacionado aos processos violentos de colonização europeia, o sentimento de parte da sociedade brasileira em reconhecer em sua identidade matrizes africanas ainda é múltiplo e ambíguo. Isso porque a estrutura política e econômica e, portanto, as relações de poder em que o desenvolvimento do país se deu é racialmente hierarquizada, fazendo com que nossa cor de pele, nossos cabelos, nossa cultura, nossos conhecimentos e pensamentos éticos, filosóficos e científicos tenham sido e ainda sejam constantemente invisibilizados ou considerados inferiores. A estrutura racializada brasileira
buscou direcionar os lugares e funções que pessoas negras deveriam ocupar, o modo como deveriam usar os cabelos, as pessoas com as quais poderiam se relacionar. Essa perspectiva determinista sobre corpos de pessoas negras está relacionada ao modo como a colonização europeia categorizou povos e grupos não europeus. Segundo Aníbal Quijano, o processo de colonização estrutura-se num sistema que articula 4 dimensões: colonialidade do poder, hierarquização racial. Os seres humanos foram classificados a partir de suas origens e características físicas como superiores ou inferiores. Colonialidade do ser, humanização e desumanização do ser. Nesta dimensão, alguns grupos humanos são comparados a grupos de animais ou a espécies de objetos. Assim, a hierarquização racial articula-se com a ideia de que algumas raças ou certos tipos humanos seriam inferiores justamente porque seriam menos humanos, o que justificaria a escravização ou qualquer forma de submissão de um grupo por outro. Colonialidade do saber, o eurocentrismo como perspectiva hegemônica. Os conhecimentos, as formas de pensar e agir vindos dos povos europeus seriam melhores do que os vindos de outros continentes, como os povos originários das Américas, da África, da Ásia ou da Oceania. Colonialidade cosmogônica. Anula cosmovisões, filosofias, religiosidades, princípios e sistemas de vida não ocidentais. As formas de compreensão de mundo, de relação com a natureza, de espiritualidade dos povos não ocidentais são consideradas inferiores à perspectiva europeia. Se a pintura, a escultura, a arquitetura, assim como a escrita ocidentais, foram utilizadas como recursos de poder religioso e político nos séculos anteriores, a técnica fotográfica no século XIX também ocupou um papel relevante na transmissão do conjunto dos ideais coloniais. A fotografia antropométrica, por exemplo, com os distintos instrumentos de medição do corpo humano, desempenhou um papel muito importante no processo ou produção de representação do outro, ou seja, da construção da imagem inferiorizada de não-brancos ocidentais. As fotografias de pessoas negras neste período, no Brasil e na África, foram feitas por europeus com fins etnográficos. Grande parte dessas imagens foi utilizada para legitimar as teorias raciais que hierarquizaram os seres humanos a partir das diferenças físicas. Na atualidade, embora essas teorias já tenham sido deslegitimadas, muitas fotografias continuam a reproduzir os estereótipos criados sobre negras e negros no passado. O alemão Albert Henschel, um bem-sucedido empresário da fotografia no século XIX, não apenas produziu em seus estúdios retratos de africanos e afrodescendentes, como também vendeu esses retratos para viajantes e colecionadores europeus. Foi para difundir uma ideia de Brasil como uma nação civilizada que 2 fotografias feitas no estúdio de Albert Henschel foram exibidas na Exposição Universal de Viena em 1873, para representar o país. Uma da família imperial, outra de uma jovem apresentada como vendedora de frutas. Analiso o uso destes 2 retratos como reveladores de 3 grandes e importantes instituições brasileiras: o Império, a família e a escravidão. De maneira contrária às mulheres da família imperial, a vendedora de frutas, também sentada, usa um vestido aparentemente rústico e simples, que deixa seus braços e colo à mostra. Ela dirige o olhar para a câmera fotográfica
enquanto fuma um cachimbo. Essa jovem representa um tipo de mulher negra, vendedora de frutas, no Rio de Janeiro. Trata-se de um feminino não branco, sem nome, que representa um grupo. Como dizia o jornal da época, apenas uma dessas baianas quitandeiras. Essas duas imagens evidenciam o racismo estrutural em que o país se desenvolveu. O império e a família patriarcais têm como norma a branquitude, que reproduz culturalmente a Europa. Não há espaço para equidade racial, não há evidência de família negra, não há espaço para afeto, e os indígenas nem são mencionados. De certa forma, fotografias como as de Henschel fazem parte de uma memória material sobre a diáspora africana. Uma memória incompleta, pois oculta a identidade e a história das mulheres e homens retratados. As pessoas retratadas são apresentadas de forma categorizada, separadas por tipo, sem identificação, como se não tivessem nome, não tivessem história. Tipos de negros, escravos do Brasil, nascidos na África. Tipos de negras, escravas do Brasil, nascidas na África. Mulata, cafusa, entre outros, são alguns dos registros de catalogação utilizados para os cartes de visite de pessoas negras adquiridos nos estúdios de Albert Henschel e exibidos na exposição de Alphons Stübble em Leipzig, na Alemanha. É possível avaliar a relevância social dos retratos fotográficos para as pessoas negras quando observamos que possíveis memórias guardadas por estes cartes de visite são abordadas de forma crítica por artistas visuais e fotógrafos contemporâneos, descendentes da diáspora africana no Brasil. A artista plástica Rosana Paulino, por exemplo, se utiliza do retrato de uma jovem negra produzido nos estúdios de Henschel para compor uma das páginas de sua obra, História Natural? Neste livro de artista, exibido na exposição Atlântico Vermelho, em Lisboa, Paulino problematiza a maneira como viajantes produziram conhecimento científico por meio de imagens sobre a fauna, a flora e as gentes do Brasil durante o período da expansão europeia. Segundo o estudioso português Antônio Pinto Ribeiro, Rosana Paulino comenta em suas obras apresentadas na mostra os efeitos, no passado e no presente, da dualidade da violência do processo de expansão colonial, protagonizada pela modernidade europeia. Desse modo, a violência do empreendimento colonial buscou subjugar duas entidades, a natureza e as pessoas escravizadas, compreendidas meramente como parte da natureza. Assim, ao mesmo tempo em que a obra de Rosana Paulino oferece novas perspectivas sobre a história das pessoas negras e da natureza, ela dá visibilidade às violências, mascaradas de ciência e processo civilizatório, aplicadas pelo poder colonial. O livro de Rosana Paulino não é um livro qualquer. É um livro de artista que deveria ser referência para livros da história do Brasil. Trata-se de um livro que costura a história brasileira à mão. Um livro que olha uma, duas, três vezes para pessoas negras e indígenas retratadas por europeus no século XIX e reafirma que essas pessoas tiveram história. Essas pessoas são humanas. Essas são pessoas humanas. A travessia forçada pelo Atlântico, o anonimato a que as fotos a submetem, o fato de serem comercializadas como objetos, nada disso as impediu de serem sujeitos de sua história. Nada disso matou sua subjetividade. Com a pergunta História Natural, talvez Rosana Paulino queira questionar a naturalidade com que ainda nos tempos atuais
teóricos reproduzam a informação de que a história de afrodescendentes indígenas no Brasil esteja reduzida à escravidão e à colonização. Voltando ao século XIX, vale lembrar que a fotografia, mais especificamente os cards de visite, são reconhecidos não apenas pelo seu uso etnográfico, mas também por tornar acessível à maior parte das pessoas a possibilidade de ter um retrato. Diferente do retrato etnográfico, estamos falando de um retrato em que a pessoa negocia com o retratista a melhor maneira para ser representada. A ideia de negociação não está limitada a uma transação comercial. Segundo Sérgio Micheli, há benefícios e ganhos que tanto o retratista quanto a pessoa retratada recebem pela imagem produzida. Para o artista, seguramente, a afirmação de suas habilidades técnicas na arte de representar alguém. Para o modelo, a apresentação de uma identidade supostamente única, digna, honrada. E que ganhos tiveram pessoas negras ao serem retratadas no século XIX? A possibilidade de se apresentarem como pessoas livres, humanas, donas de si e de seus direitos. Uma bem definida imagem em preto e branco emergindo de um frágil pedaço de papel colado sobre um pequeno cartão retangular, menor que a maioria dos celulares atuais. Tão frágil, talvez, como o documento de comprovação da liberdade de uma pessoa negra no passado. Tão frágil como o direito de ir e vir de uma pessoa negra no presente. O abolicionista estadunidense Frederick Douglass compreendeu à sua maneira e enfrentou, também à sua maneira, as estratégias utilizadas pela supremacia branca nos Estados Unidos contra a população negra no século XIX: a religião, a escrita e a fotografia. Ex-escravizado, Frederick Douglass, ao aprender a ler, deu-se conta que, diferente do que se dizia nas missas católicas, estava escrito na Bíblia que Deus era contra a escravização do homem pelo homem, o que o autorizava a ser um abolicionista. Frederick Douglass, reconhecido como eloquente orador e escritor, se apropriou dos recursos de produção de conhecimento para pensar a si mesmo e seu povo. Além da escrita, Douglass fez uso da fotografia para difundir e afirmar insistentemente sua imagem de homem livre. Não à toa, a pessoa estadunidense mais fotografada do século XIX é Frederick Douglass. Mataram mais um neguinho, a história conta, isso vem de antes. Mataram mais uma preta, é a mesma história, isso é redundante. O silêncio é curioso, esses homicídios são tão gritantes. Eles querem silenciar e tão permitindo que o revólver cante. Memória de elefante não, infelizmente é curta. Casa grande surta, vai vendo, rodeia ladrão e furta. Se a bala perdida na guerra tiver um alvo, então ela não se perdeu. Saravá pra deixar nosso corpo salvo. Eles matam em nome de Deus. A mineira da cidade de Frutal, Terezinha Malaquias, atravessou o Atlântico rumo à Alemanha, vivendo há 11 anos em Freiburg, onde se formou em artes. Segundo o artista, foi aos 11 anos de idade que ela se apaixonou pela poesia. A paixão virou amor. É escritora, poeta, modelo vivo, performer e pintora. Autora dos livros Modelo Vivo 1 e 2
e Menina Coco. Participou de antologias no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha e em Portugal. Olhe para mim. Em seu projeto Olhe para mim, a artista Terezinha Malaquias faz uso das redes sociais para apresentar-se diariamente ao mundo. Esta operação da artista tem um caráter afirmativo singular e aparentemente contraditório, pois se o título é imperativo, ordena, olhe para mim, as suas expressões revelam uma mulher inteira, generosa, doce, vívida, introspectiva, espontânea. Trata-se de uma mulher experimentando seu rosto para uma câmera celular que é espelho. Como a criança que descobre a beleza da expressividade que sua face pode produzir. Identidade visível. É revelador acompanhar os autorretratos de Terezinha, pois, enquanto uma das mais importantes modelos vivo do Brasil, ela afirma com simplicidade e delicadeza. Posar é a possibilidade de ver a mim mesma por inteiro, despida não só de roupas, mas da vaidade, do orgulho, da mentira e da enganação. Há uma entrega total para o outro, mesmo que eu nunca tenha visto antes. Por meio dessas fotos, a modelo apresenta outras facetas de si mesma. A negociação entre retratista e retratada é pura performance. Nas imagens, vemos experimentações, provocações, brincadeiras. Se na perspectiva ocidental, colonialista, a relação com a natureza é de posse, dominação e subjugação, nas de matrizes africanas e indígenas é de interação, de ser a própria natureza. Terezinha Malaquias é a própria natureza. O turbante, o chapéu, os tecidos, tudo é explorado como elemento constituinte de sua identidade, simplesmente porque são suas escolhas. O trato da artista com ela própria no seu projeto de visibilidade da mulher negra. Paulista, nascida em Guarulhos, Sheila Ió reside atualmente em Santo André, na Grande São Paulo. Artista múltipla e multimídia. Tem formação em artes visuais e pós em História da Arte pela PUC de São Paulo. A pesquisa de Sheila Ió envolve a criação em diferentes suportes e linguagens, por meio do desenho, pintura, bordado, performance, fotografia, cria um diálogo com a ancestralidade feminina e o refazimento das trajetórias da história negra. Refazendo-se, Sheila Ió explora a fotografia como um recurso para se autorreferenciar. Trata-se de um processo de reconhecer-se, um jogo fluido de perguntas a si mesma, observando-se como uma natureza viva, enquanto o tempo passa. A organicidade visível em suas pinturas toma corpo em seus movimentos e na leveza do tecido que a envolve e dela se engrandece. Sheila Ió observa-se com indagações acerca da cor de sua pele. Por meio do registro fotográfico, permite-se olhar, estudar, apreender e apreender o contorno de seus lábios. Estuda o grau de curvatura dos fios de seus cabelos, categorizado como fios de cabelos crespos 4C. Os cabelos 4C são identificados como os mais crespos. Eles são bastante finos e, por isso, muito sensíveis. A fotografia é linguagem para falar e também espelho para enxergar a ancestralidade, que, segundo Sheila Ió, está instalada em cada poro, cada curva do seu corpo. Sua negociação de si para si é presente para o mundo.
Vinda de Jaú, economista formada pela PUC, Marcela Bonfim era outra até os 27 anos. Na capital paulista, acreditava no discurso da meritocracia. Já em Rondônia, adquiriu uma câmera fotográfica e, no lugar das ideias, deu espaço a imagens e contexto de uma Amazônia afastada das mentes de fora, mas latentes às vias de dentro. As lentes foram além, captando da diversidade e das inúmeras presenças negras, potências e sentidos, antes desconhecidos a seu próprio corpo recém-enegrecido. Marcela Bonfim não se reconhecia como negra e era contra as cotas, até mudar para Porto Velho e a começar a ser identificada e a se identificar com os barbadianos de Rondônia. Tornou-se fotógrafa durante esse processo de aprendizagem sobre suas origens. Teve início, então, o projeto Reconhecendo a Amazônia Negra, povos, costumes e influências negras na floresta. De economista a fotógrafa mulher negra, Marcela Bonfim põe a nu a identidade brasileira. Os livros de história e geografia do Brasil, as reportagens fotográficas da revista O Cruzeiro, fantasiaram uma região amazônica selvagem, povoada por exóticos grupos indígenas carentes de civilidade. Ocultaram a violência colonialista, a humanidade e riqueza culturais indígenas e ocultaram ainda a presença e a influência negra na Amazônia. A exposição, criada a partir de seu acervo de fotografias, feitas em Porto Velho e comunidades quilombolas do Vale do Guaporé, constitui-se de verdadeiros retratos à contrapele, em que Marcela Bonfim nos apresenta, na qualidade de pessoas, algumas entidades. Em suas palavras, a entidade Sônia. Foi a mensagem que Sônia pediu para que as pessoas guardassem em mente quando a vissem. Além disso, pediu que todos revejam seus conceitos sobre os animais, que cuidem, não maltratem e repensem a rua como lugar de morada. Essa é a Sônia. Pessoas, entidades como Nicásia e seus olhos azuis. E tinha traço de Dona Nicásia em mim. Eram os da minha avó. Até o riso. E ria muito, inclusive por conta dos seus olhos. Enquanto eu dizia que eram azuis, ela insistia. É catarata, minha filha. Marcela nomeia as entidades que retrata. Jeshua Johnson, cabeça de negro. E o jovem, que é ser indígena e é ser afro. Resistência. Sobre Carol, fala a fotógrafa. Em uma tarde de 2015, na sala da militante negra Ana Maria, conheci Carol, sua filha mais nova. Lembro-me daquela combinação quente e fria no olhar, quando dividia a atenção entre mim e o Heitor, o bebê, que não desgrudava do carinho da mãe. Carol, embora menina, é mãe. Essa menina mulher perdeu o que buscava. Agora busca o que perdeu. Força, Carol. Aline Mota nasceu em Niterói, Rio de Janeiro. Vive e trabalha em São Paulo. É bacharel em Comunicação Social pela UFRJ e pós-graduada em Cinema pela The New School University. Combina diferentes técnicas e práticas artísticas, mesclando fotografia, vídeo, instalação, performance, arte sonora
colagem, impressos e materiais têxteis. Sua investigação busca revelar outras corporalidades, criar sentido, ressignificar memórias e elaborar outras formas de existência. Entre pontes e espelhos, Aline Mota navega nos mares de sua ancestralidade. O projeto Outros Fundamentos é a última parte da trilogia iniciada com Pontes sobre Abismos, seguida de Se o Mar Tivesse Varandas. Constituído de um vídeo e uma série fotográfica, as imagens foram captadas em Lagos, Nigéria, Cachoeira, Bahia e na capital do Rio de Janeiro. A série fotográfica busca realizar a combinação entre as cidades, usando como aparato técnico o espelho para refletir a luz que banha os dois continentes separados pelo Oceano Atlântico. Filha Natural. Em Filha Natural, Aline Mota afirma sua vocação para a pesquisa, numa atenção profunda e sutil acerca de sua ancestralidade. A artista, viajante, reconta a história da constituição da identidade nacional. Ao adentrar um segredo de família, põe em foco os aspectos violentos da miscigenação brasileira. Ela segue uma trilha de documentos para contar a história de sua tataravó Francisca, que viveu como escravizada em uma fazenda de café em Vassouras, cidade do Rio de Janeiro. Nesta investigação pessoal e inédita, Aline Mota verifica a hipótese, bastante plausível, de que duas jovens retratadas na foto de uma família escravocrata feita pelo alemão Robert Klumb, na década de 1860, sejam as alforriadas Joana e Raquel, mencionadas no testamento do patriarca. A pesquisa de Aline Mota não apenas permite trazer à tona detalhes de história de sua família, como reafirmar que pessoas escravizadas tinham nome. A insistência delicada de Aline em conhecer sua história fez com que ela conhecesse a líder comunitária de Vassouras, Cláudia Mamed, que, a julgar pela semelhança das bisavós de ambas, pode ser sua parente. Segundo o antropólogo e curador Alexandre Bispo, é importante observar que, se em sua imersão no passado familiar Aline Mota não pode precisar quem é de fato a jovem mulher negra na fotografia de Klumb, ela compensa suas incertezas realizando um retrato monumental de 3 metros por 3 metros da líder comunitária Cláudia Mamed, na velha varanda da fazenda. Com quantos nomes se faz uma curadoria decolonial? De família interiorana, Rosana Paulino é nascida em São Paulo, doutora em artes visuais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, especialista em gravura pelo London Print Studio, bacharel em gravura pela ECA USP. Foi bolsista do programa da Fundação Ford nos anos de 2006 a 2008 e CAPES de 2008 a 2011. Em 2014, foi agraciada com a bolsa para residência no Bellagio Center, da Fundação Rockefeller, em Bellagio, Itália. A parede da memória. Rosana Paulino conta que se utiliza da arte para discutir questões raciais, sobretudo ao que se refere à mulher negra. Gravurista e desenhista, ela faz uso da fotografia pronta, pelo afeto que a materialidade da fotografia em papel carrega. Durante sua infância, mergulhava constantemente em uma caixa de retratos da família, podendo identificar suas origens. No processo de criação de A Parede da Memória, 11 retratos de familiares foram multiplicados de forma artesanal em 1.500 peças, costurada à mão. Inspirada pela memória de um patuá,
que durante mais de 10 anos protegeu a porta de entrada de sua casa quando criança, a artista explica que é impossível passar incólume à presença de um objeto, assim como é impossível ignorar a existência de sua família negra, multiplicada 1.500 vezes. A paulistana Juliana dos Santos é artista, arte-educadora, doutoranda em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. Com uma produção que envolve diferentes linguagens, como pintura, instalação, vídeo performance e fotografia, a artista tem participado de exposições e residências artísticas no Brasil e no exterior. Entre ausências e presenças, Juliana dos Santos faz experiências poéticas com as imagens. A fotografia torna visível seus experimentos sobre afeto, sobre família, sobre cuidados, sobre criação artística negra. O apagamento da própria face ressalta os olhos num duplo ato de criação, pois autorretratar-se como a personagem Catirina dos Altos de Cavalo Marinho descaracteriza a si próprio e também a personagem, em geral apresentada como cômica. O ato é duplo também tecnicamente, pois sobre a fotografia digital em papel algodão derrama com precisão o nanquim. A busca por revelar-se no ocultamento, assim como o término que leva ao apagamento. Em O Beijo, ela pondera acerca do seu primeiro namorado. De primeiro, também tem o batom vermelho. Tão estreitos são os padrões femininos construídos para além das mulheres reais, especialmente se não brancas. A que X se refere a artista? O X da questão? O da escolha? Do anulamento? O X que cancela ou o X que escolhe? Informa-se um erro. Em 2016, Juliana dos Santos iniciou uma pesquisa sobre a cor azul da flor Clitoria ternatea, como possibilidade da cor, enquanto experiência sensível na exploração dos sentidos. No ano seguinte, sob o título Entre o Azul e o que não me deixam esquecer, a artista apresentou no Paço das Artes parte de sua investigação, movidas por questões, por exemplo, sobre o limite da criação de artistas negros. Desconstruindo a idealização do feminino na fotomontagem sob cianótipo, Juliana homenageia sua mãe, que constrói a casa da família. A construção e a desconstrução da mulher negra. Thaís Alvarenga. Nascida na Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro, Thaís Alvarenga cursou fotografia pela Escola de Fotógrafos Populares do Imagens do Povo. Documentarista, atua no registro fotográfico do cotidiano da Vila Kennedy e dos quilombos da Costa Verde do Rio. A fotógrafa, comunicadora e educadora é integrante do coletivo Negras, Fotos, Grafias, fundadora do CRUA, coletivo criativo de rua, e do projeto Vivência das Manas, voltado para o empoderamento de meninas da vila. Segundo Thaís Alvarenga, a fotografia é a ferramenta principal da sua produção artística, cujo foco é a criação de memórias. Ciente da relevância da fotografia na construção da identidade, da nossa identidade, de afrodescendentes africanos, em diáspora ou não, a documentarista busca explorar as tecnologias contemporâneas de comunicação para revisar a história. A jovem faz parte de um grupo de artistas periféricos decididos a contar a história do povo preto, atravessados por olhares pretos.
Em suas imagens, identificamos a produção de arquivos da contranarrativa negra a partir da zona oeste do Rio de Janeiro. Os olhares e as reflexões vêm da atenção direta às crianças, jovens, adultos e às luzes e cores que os envolvem enquanto se movimentam. Beleza, dignidade, luta e delicadeza. São memórias da Vila Kennedy, memórias do cuidado e do afeto. Tem, por exemplo, a Dona Penha, que foi uma das matriarcas da vila, a avó de geral de sua geração. São memórias fotografias que afetam a família e a comunidade. Esta é uma das primeiras fotos que a Thaís fez. Lá no quintal, com efeito assim, diferente. Essa foto ficou muito marcante. E a Thaís a coloca em todos os trabalhos e exposições. A Júlia, menina da foto, sempre fala: "Sou eu, mãe." Sikuringwanya jelengwana aya jelele na vusiku ifutlari achinchangwana atekalwanyaka. Sikuringwanya jelengwana loko atele na vusiku ifutlari achinchangwana atekalwanyaka. Nkarilo osi Solomoni agari afuma ti kurikulu baba sati bahile kona vaya avanyisiwa. Osi Solomoni akuri tisami banjaleri kulu apanziwe ngwana lwei ile shikari shiringene. Osi Solomoni akuri tisami banjaleri kulu apanziwe ngwana lwei ile shikari shiringene. Osi Solomoni akuri tisami banjaleri kulu apanziwe ngwana lwei ile shikari shiringene. Osi Solomoni akuri tisami banjaleri kulu apanziwe ngwana lwei ile shikari shiringene. Osi
Ngwana